Números 13, versículo 25, até o 33, depois nós leremos o capítulo 14 todo. Nos diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é povo poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os espias da terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando me crerá em mim, não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com tua força, fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe aparece, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite.
Se matares este povo a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhe, pois, minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis: por esta presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso adversário cairá no deserto. O vosso cadáver, cairá no deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós.
para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Então, amados, nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos desse texto que nós lemos aqui, lá em Números capítulo 13 e o capítulo 14, acerca da incredulidade no deserto. Portanto, a nossa mensagem nesta noite tem como esse título: a incredulidade no deserto. E por que isso, amados irmãos? Faz com que a gente meditemos nesta palavra, desta noite. Irmãos, nós devemos nos conscientizar acerca dos perigos da incredulidade que muitas vezes possa gerar em nossos corações. Como eu já havia falado num estudo anterior, Deus não tirou o povo de Israel para matá-los no deserto. Como Deus prometeu desde a sua saída lá do Egito, o destino de Israel era a terra prometida, conforme Deus, ele fala na sua palavra. Uma terra que mana leite e mel. Ali houve um pacto, uma aliança de Deus com Israel, que o próprio Deus garantia a possessão da terra. Bastava-lhe o povo o quê? Continuar crendo naquilo que Deus os orientasse, nos ensinamentos de Deus, nas suas leis, nas suas prescrições, que o povo não deveria o quê? Se preocupar, pois Deus estaria com o anjo dele adiante do seu povo. Porque aqui mais adiante, em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele tendo prometido, não fará? Tendo falado, não cumprirá? Está aí mais adiante, Número 23, 19. Então, amados, a nossa mensagem nessa noite baseia-se aqui, no capítulo 13 e 14 de Números, tendo como tema, o tema da incredulidade no deserto. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos duas verdades, apenas que eu quero destacar com base neste tema. Primeiro, o que é incredulidade e as consequências da incredulidade no meio do seu povo, ou quando há incredulidade no meio do seu povo. Mas primeiramente, o que é incredulidade? Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo viverá pela fé, e anda ou marcha por fé. Pois o autor aos Hebreus diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda por cima, Romanos 11, 6, diz que é impossível ser abençoado por Deus se não houver fé. Está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 6. Nós podemos concluir, amados, que falta de fé se torna uma incredulidade. Pois a incredulidade, muitas vezes, mata, paralisa, desagrada,
e impede o recebimento de muitas bênçãos que Deus já tem preparado para o seu povo. Vou repetir: a incredulidade, que é falta de fé nas promessas de Deus, muitas vezes mata, paralisa, desagrada a Deus e impede o recebimento das bênçãos de Deus. Há um texto lá no livro de Atos dos Apóstolos, que foi proferida por Estevão, que foi apedrejado após este sermão, que o povo de Israel continuava incrédulo nas promessas, por não estarem crendo em Jesus Cristo. E eu vou ler aqui, olha, Atos dos Apóstolos 7,51 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aí ele vai dizer, vai lembrar lá do povo do deserto: assim como fizeram vossos pais, também vós também o fazeis. Irmãos, veja que a incredulidade é uma coisa que continua no meio do povo de Deus. Quando Jesus esteve aqui neste mundo, veio, viveu, pregou o Evangelho, pagou o preço da nossa salvação, ressuscitou, passou ainda 40 dias dando prova da sua ressurreição, subiu aos céus e depois aqui, Estevão, cheio do Espírito Santo, proclama no seu sermão esta verdade para o povo judeu. Porque a ordem de Jesus foi que pregasse o Evangelho, a começar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Primeiramente foi para os judeus. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Amados irmãos, vamos entender aqui estas metáforas: dura cerviz e incircuncisos de coração. Essas metáforas aqui, amados, são usadas para significar incredulidade, rebeldia, teimosia e, o mais importante, ausência de regeneração espiritual. O povo estava ouvindo, mas o povo continuava incrédulos. Diziam que criam em Deus, mas que na verdade, quando colocado à prova, eles não haviam sido regenerados espiritualmente pela palavra de Deus. Então, amados, entendamos aqui que essas metáforas, dura cerviz e incircunciso de coração, são usadas para significar incredulidade, rebeldia, teimosia e ausência de regeneração. E, amados irmãos, nos nossos dias também não podem ser diferentes. Há muitas pessoas, e por que não dizer, no meio do povo de Deus, que muitas vezes estão ouvindo, Deus está falando ao seu coração, como Jesus disse: ouvi o que o Espírito diz às igrejas. Mas continuam, sabe o quê? Com dura cerviz, e continuam o quê? Incircuncisos de coração e de ouvidos. Tem muita gente no meio do povo de Deus, amados, de uma forma incrédula, agindo com incredulidade, estão agindo com rebeldia, com teimosia. Isso é uma prova de que quem age desta forma estão incircuncisos de ouvidos e também não passaram pela circuncisão
do coração ainda. E isso, amados, é muito perigoso. Nós podemos concluir, amados, que, usando este exemplo aqui, que Estevão deu, dos judeus da sua época, fazendo a alegação que eles estavam agindo da mesma forma como os pais deles agiram no passado, assim continuou também muitas pessoas continua ainda que muitas pessoas estão ouvindo, estão com os corações ainda incircuncisos, com os corações incircuncisos ainda, não foram ainda circuncidados. Muitas pessoas estão nas igrejas, mas nunca passaram por uma regeneração espiritual, nunca nasceram de novo. A incredulidade, amados, conforme nós podemos ver aqui, primeiramente, está enraizada no coração. Porque, amados, quem tem a circuncisão de Cristo, como Paulo diz aos Colossenses, porque Cristo é a nossa circuncisão, aquele pelo qual o Espírito de Cristo habita nele, este sim, foram circuncidados de coração, de ouvidos e de mente. Mas a incredulidade continua nos incircuncisos e está enraizada no coração. E o que é isso? Na vontade e no querer das pessoas. Irmãos, como nós lemos aqui, Deus disse para Moisés, quando Moisés começa a interceder, já 10 vezes esse povo foi posto à prova, e este povo continua a me aborrecer. Irmãos, 10 vezes. E o povo continuava incrédulo. Dureza de coração se chama incredulidade. Mas também a outra característica da incredulidade é uma rebeldia, é uma oposição deliberada à palavra de Deus. Deus está falando, mas ela continua rebelde àquilo que Deus está falando ao seu coração. Como é que pode acontecer isso, pastor? Na vida de alguém que esteja na igreja. É aquela pessoa que Deus está falando com ela. Talvez ele já leu as Escrituras. Ele lê uma mensagem, ou melhor, ouve uma mensagem, ouve um estudo, faz uma meditação. Deus está falando a ele. Talvez para que ele mude alguma coisa na vida dele. Talvez que ele creia mais, confie mais na palavra de Deus, mas ele ou ela continua de forma consciente e deliberada se opondo àquilo que Deus está falando na sua palavra. É isso, amados. Incredulidade é algo perigoso. O autor de Provérbios diz, sabe o quê? Um homem, muitas vezes advertido, ele cada vez mais endurece seu coração, quando ele não se dobra à palavra de Deus. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que está sempre ouvindo as advertências, Deus falando com ele, para que ele obedeça, faça conforme Deus quer, e a pessoa não faz. Aquela pessoa vai ficando com uma crosta, vamos dizer assim, e vai se tornando cada vez mais insensível à palavra de Deus. Depois Deus pode estar falando com ele o que falar, ela não está nem aí. Às vezes um pregador, um pastor, o pastor é quem leva a culpa, como Moisés falou, né? Levou, como Moisés e Arão, e Caleb e Josué, o povo queriam apedrejar eles.
O Senhor não está falando, vamos crer no que Deus está falando. Quem somos nós para dizer que não é assim, ou não deve ser assim? Aí tem pessoas que quando vê um sermão, primeiramente, pastor não conhece a vida de ninguém. Pastor não sabe a vivência do dia a dia de ninguém. Se ele prepara uma mensagem ou um estudo, é porque Deus está falando com ele, primeiramente com ele, e também para falar para o povo, para compartilhar com o povo. Então, quando a mensagem vem, amados, é para o pastor e para toda a igreja. E temos que dar crédito. Mas tem muitas pessoas que ficam tirando suas conjecturas, não é bem assim, às vezes distorcendo a palavra para a sua própria perdição. Por isso, amados, como Paulo disse a Timóteo, tempos difíceis virão para a igreja do Senhor, e tempos difíceis virão mais ainda para quem é líder de igreja, porque as pessoas, muitas pessoas, não vou dizer todas, mas algumas, vão de forma deliberada, de forma consciente, vão estar resistindo com rebeldia e de forma deliberada à palavra de Deus. E um pastor, amados, ele sabe, Deus mostra, mas Deus diz que mande, prega a palavra, insta tempo, afora de tempo, quer ouçam, quer não, prega a palavra, faz o trabalho de um evangelista, quer goste, quer não. E ai do pastor que não fizer isso, ele vai ser cobrado por Deus. Então, amados, incredulidade é isso, você ser uma pessoa dura, de forma deliberada, se opondo à palavra de Deus, e a pessoa que é incircuncisa de coração e de ouvido, uma pessoa que nunca passou pela regeneração espiritual. Aí sim, a incredulidade gera e vai se levantar no meio da igreja. Aí é o segundo ponto que nós vamos ver. Quais são as consequências da incredulidade no meio do povo de Deus? Às vezes nós pensamos, não é problema de quem quiser, né? Que seja incrédulo, está certo. Se está agindo com incredulidade, mas uma coisa eu tenho, uma coisa nós vamos ver, que quando há incrédulos de forma deliberada, se opondo à palavra de Deus, pessoas não regeneradas que estão dentro da igreja, trará várias consequências para o povo de Deus. Então nós vamos ver as consequências da incredulidade, quando há incredulidade no meio do povo de Deus. Irmãos, a incredulidade, quando ela é disseminada, produz consequências desastrosas no meio do povo de Deus. Alguém já disse que é mais fácil ser um mensageiro da incredulidade do que ser um profeta da fé. Pregar a palavra como é para ser pregado. A incredulidade, amados, ela é contagiante, é como uma doença. É isso que nós vamos ver. E nós vamos ver, pelo menos, 5 consequências que a incredulidade, quando surge no meio do povo de Deus, ela vai acontecer de forma clara no meio do povo de Deus. Em primeiro lugar, Números 14, versículo 1. Veja o que é que diz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Olha a primeira coisa, primeira consequência que a incredulidade
faz no meio do povo de Deus? Contagia o povo ao desespero. A incredulidade no meio do povo de Deus leva outros ao desespero. O povo, diz aqui, amados, foi tomado pelo desespero e pela angústia. Como eu falei, Deus é um Deus de aliança. Será que Deus tirou o povo lá do Egito para morrer lá no deserto? Como disse aqui Moisés, quando intercede, que Deus disse que ia destruir tudo e Moisés intercede, e Deus poupa ainda alguns? Senhor, não faça isso. Que dirão os povos depois, Senhor? Está aí no versículo 15 e o 16. A tua fama está em todas as nações aí vizinhas, que onde teu povo passou, tu destruísse todas as nações. Se tu matar todo este povo, Senhor, onde é que vai ficar a tua glória, a tua fama? Os povos vão dizer, sabe o que, Senhor? Olha, não conseguiu levar o povo à terra que ele prometeu e matou todos ali no deserto. Mas Deus, amados, Ele é um Deus de aliança. Ele cumpre a sua palavra. E aqui nós vemos que foi uma comoção coletiva gerada a partir de um discurso feito por 10 pessoas. Foram 12 espias que Moisés mandou ir olhar a terra que Deus prometeu dar aos filhos de Israel. Apenas 2 continuaram crentes. 10 espias continuaram incrédulos. E o relatório dessas 10 pessoas, contrário àquilo que Deus disse que ia dar, Deus tinha prometido. Caleb diz, esse povo aí, nós vamos comer como um pão. Porque Caleb e Josué criam apenas em quê? Na promessa de Deus. Se Deus tirou a gente lá do Egito, fez aquele feito, matou o exército de Faraó, fez com que o Mar Vermelho se abrisse, será que Ele vai nos matar agora? Será que Ele não pode destruir as outras nações? Nós vamos comer essas nações como pão. Mas 10 espias deram um relatório contrário, incrédulo, e levou o povo ao desespero. Só podemos entender, amados, que o relatório desses 10, que a incredulidade já existia nos corações deles. Mas Josué e Caleb, mesmo vendo muitos desafios, eles continuaram crentes que Deus iria colocar o seu povo e dar toda aquela terra ao seu povo como Ele prometeu. Então, só podemos aqui entender a comoção destes 10 espias e daquele povo que entraram em desespero, que a incredulidade já existia nos seus corações. Não estavam crendo em Deus como era para se crer. Então, esta é a primeira consequência da incredulidade. A incredulidade contagia o povo ao desespero. A segunda consequência, a incredulidade contagia o povo à murmuração. Veja o que é que diz aí, o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa.
Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Por isso, como eu falei agora há pouco, a incredulidade já estava nos corações deles. Eles não tinham certeza, não criam que Deus iria de verdade levar eles e colocar na terra prometida. Seus corações eram incrédulos, eram incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvidos. Não estavam dando crédito àquilo que Deus estava falando e gerando o quê? Uma oposição à palavra de Deus. Irmãos, observe que a murmuração foi geral. Diz que todos os filhos de Israel se queixaram contra quem? Contra Moisés e Arão. Por causa do descontentamento, eles não viam o quanto Deus já tinha feito por eles e grandes milagres que ele ainda veriam. Irmãos, vamos ser sinceros. Só uma pessoa incircuncisa de coração, que não foi regenerada, para não crer que Deus poderia, como ele fez, desbaratar todas aquelas nações. Se ele destruiu, amados, o exército mais poderoso da época, que era o Egito, imagina os amalequitas, os jebuseus, os heteus. Se ele destruir a nação mais poderosa do mundo, que eram os egípcios. Por isso que eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. E eles se esqueceram também que Deus abomina a murmuração. Abram aí o que é que diz. Voltem um pouco aí. Números 11. Onze 1. Veja o que é que diz. O povo vai murmurar. Queixou-se o povo, ou murmurou o povo, de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Moisés, nós sabemos, amados, é um tipo de Cristo. Ai de nós também, se não fosse Cristo nas nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos pela ira de Deus. Por isso que Deus, amados, Ele abomina a murmuração. O povo estava tendo tudo, não estava faltando nada. Deus estava suprindo cada uma das necessidades. E o povo murmurando, se queixando de Deus. Queixou-se o povo do Senhor. Então, amados, incredulidade contagia o povo ao desespero, incredulidade contagia o povo à murmuração. E não é assim nos nossos dias, amados irmãos. Tantas pessoas, crentes, têm um nome de crente, são batizados, são membros da igreja, às vezes ficam se queixando por coisas fúteis. Deus já lhes promete a salvação eterna por intermédio de Jesus Cristo. Deus lhes dá uma igreja para congregar, para adorar a Ele. Dá o privilégio de nós levarmos a palavra de salvação aos perdidos. Deus nos santifica, Deus nos protege. Somos como que a menina dos olhos de Deus perante Ele. Somos vigiados 24 horas, todo dia,
Deus não desvenda os seus olhos diante de nós. E às vezes ficamos murmurando por coisas que muitas vezes não têm validade alguma. E Deus já tem nos dado tudo, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Eu pergunto aos irmãos aqui: há motivo, amados, para nós nos queixarmos de alguma coisa de Deus? Seja sincero. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? De que se queixa o homem? Os irmãos sabem. Queixe-se cada um de quê? Dos seus próprios pecados. Aí sim, se queixe dos seus pecados, mas de Deus não. Se lamente pelos seus pecados. Isso é uma coisa, a única coisa que Deus diz que a gente se queixar é nos queixarmos dos nossos pecados, porque somos pecadores. Martinho Lutero lutava tanto contra o pecado que depois de convertido ele disse: meu nome é pecado e meu sobrenome pecador. Miserável homem que eu sou. Como disse Paulo, se é que é para fazer o que eu devo fazer, esse não faço, mas o que é para fazer, esse não faz. Irmãos, retiremos das nossas vidas, se há ainda qualquer tipo de murmuração, qualquer tipo de incredulidade, para que vivamos bem, sejamos gratos a Deus. Olhe para tantas pessoas aí que estão sofrendo, tantas pessoas que não têm um conhecimento de Cristo. Deus tem lhe dado conhecimento, abriu sua mente, despertou sua mente, deu um olhar para que você veja as coisas diferentes como Deus quer que você veja. E tem tantas pessoas cegas espiritualmente, não entendem a palavra, você entende e você ainda murmura. O maior milagre que poderia acontecer na sua vida aconteceu. Só se você ainda não recebeu, que é o novo nascimento. Ele tirou você lá do mundo, da perdição, e trouxe você para o reino da luz. Agora, se tem uma coisa que se queixe, é ainda dos seus pecados. Quando pecar contra Deus, lamente, peça perdão, se humilhe diante de Deus. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Portanto, amados, em segundo lugar, a incredulidade contagia o povo a murmurar. Mas em terceiro, versículo 4. Veja o que é que diz. E diziam uns aos outros: levantemos, olha só, olha, amados, que rebeldia. Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha que afronta contra Deus. Deus tirou o povo, guiou o povo, precisava de capitão. Quer dizer que aquele povo ainda não estava crendo que Deus era o rei deles, era o Senhor deles. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E o que é voltar ao Egito, amados? Voltar ao Egito é retornar à vida antiga, voltar à escravidão, abrir mão da aliança com o Senhor. Foi isso que o povo disse ali. Eu quero voltar à minha vida antiga. Eu quero ser escravo novamente. Eu estou abrindo a mão da aliança que eu fiz com o Senhor, ou que o Senhor fez conosco. Isso é voltar ao Egito. E isto pode ser chamado de apostasia, que é um completo abandono da fé verdadeira.
O povo estava ali apostatando diante de Deus. E apostasia, amados, é rebelião contra Deus. E isto acontece, como diz Paulo em 1 Timóteo 4:1, quando o cristão passa a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, afasta-se das verdades bíblicas e comete apostasia. O povo tinha ali Moisés, boca de Deus no meio do povo, mas o povo prefere e pede dentre eles que se levante um capitão para que eles voltem à vida que tinham antes. E o que é isso, amados? É rebelião contra Deus. É interessante observar que esta geração aqui, lá em 1 Coríntios 10:5, Paulo diz que esta geração tornou-se um exemplo de apostasia para os escritores do Novo Testamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que Paulo diz: nós não devemos imitar aqueles que caíram na idolatria, na devassidão, na imoralidade e em tantas coisas. E nos nossos dias diferentes, amados? Não. A palavra de Deus, que é segura, que é firme. Por isso nós não devemos dar crédito a qualquer pregação, a qualquer espírito enganador, a qualquer doutrinas de demônios, que tem muitas pessoas que estão nas igrejas, que estão dando ouvido a doutrinas de demônios, que estão induzindo a muitos a voltarem a práticas pecaminosas que viviam antes, quando estavam lá no Egito Velho, no mundo, e dizendo que tudo é normal. A Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que nos últimos dias haverá um crescimento da apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Jesus Cristo não vai voltar enquanto não acontecer isso. Não se enganem. E nós estamos vendo isso, amados? Ou não? Pessoas apostatando da fé, homens do passado que ensinaram verdades bíblicas, pautado nas Escrituras, porque o livro do crente é a Bíblia, ela não há erro. Doutrinas que pastores há 15, 20, 30, 40 anos, homens de Deus pregaram no passado, muitos dizem que têm conhecimento de Deus, são pastores apenas de título de pastores, mas nunca tiveram vocação, estão ensinando doutrinas de demônios dentro da igreja. E quem é ultrapassado? São aqueles que pregaram a Bíblia como deve ser pregado, segundo muitos dos nossos dias. Mas eu prefiro ficar com as veredas antigas, que são seguras. A Bíblia é segura, nela não contém erros.
Qualquer outro livro no mundo pode conter erros, mas a Bíblia, ela não erra. Ela não erra. Em vários lugares, tem muitos, levantando capitães no meio do povo de Deus e ensinando doutrinas de demônio e voltando ao velho Egito, às velhas práticas. Por isso, amados, que nos nossos dias, vamos ser sinceros, amados irmãos, o mau testemunho de muitas pessoas que se dizem cristãs, pessoas que nós não vemos mudança, não vemos mudança no linguajar, no comportamento, nas vestimentas e em tantas outras coisas, continuam do mesmo jeito. Isso se chama incredulidade. E junto com a incredulidade, a outra consequência, a terceira consequência, é que leva o povo a apostatar, deixar, abandonar a verdadeira fé. E muitas pessoas, amados, quando você fala isso, como eu estou falando agora, dizem que você está muito atrasado. Você tem que se atualizar mais. Graças a Deus, amados, eu quero ficar com atrasado. Eu estou atualizadíssimo nas Escrituras, porque ela, ó, desceu ao meu coração e desce em todo aquele que nele persevera. E ai de mim se eu não pregar isso, se eu não mostrar a verdade. Eu devo e tenho que fazer, porque Deus vai cobrar de mim e de qualquer outro que tentar distorcer ou aliviar a mensagem de Deus. Essa é a terceira consequência. Mas a quarta está aí no versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Vá mexer, vá apedrejar os líderes de Deus, para ver o que é que acontece. Iriam apedrejar. Mas Deus se levantou com a sua glória e o povo recuou. Terceira consequência da incredulidade. A incredulidade contagia o povo à violência. O desejo do povo era apedrejar Moisés. Mas Deus tomou a defesa de Moisés e resolveu punir os incrédulos. Irmãos, ai daquele que mexe com um dos seus filhos ou filha que é fiel a ele. Vai ser punido por Deus. Isso eu creio, porque as Escrituras nos mostram. Aquela geração morreria lá no deserto, e os 10 espias responsáveis por toda aquela confusão foram mortos. Veja o que é que diz aí, capítulo 14, versículo 34 ao 37.
segundo o número dos dias que espiaste a terra, ou seja, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. E Deus disse mais antes disso. Veja o que diz aí, ó. Versículo 29 e o 30. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também de todos os que dentre vós foram contados segundo o censo. Olha, os de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra, vocês vão morrer. A respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo a Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus puniu os incrédulos, que excitou o povo à violência. Deus disse: olha, Moisés, diga ao povo, eles vão passar 40 anos. Eles não passaram 40 dias espiando a terra? Cada ano representa, cada dia que eles passaram representa um ano. Vocês vão passar 40 anos, mas os de 20 anos acima vai morrer. Só vai ficar os de 20 anos para baixo. Uma nova geração vai ficar, essa que vai entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, mas o resto, de 20 anos para cima, vai morrer, porque tudo está contaminado. E os filhos dele é que vão continuar lá na terra prometida, que eu prometi a eles. Por isso a razão que nós estudamos aqui o livro de Deuteronômio, lembra? Porque o livro de Deuteronômio é Moisés, antes de entrar na terra prometida, preparando esta nova geração. Porque os de 20 anos acima já tinham morrido todos. Só os de 20 anos abaixo é que estavam ali. E Deus diz: Moisés, repita novamente todas as leis que eu dei aos seus pais, para que eles se lembrem que eu sou Deus. E se eles guardarem, eu vou ser misericordioso. Mas se eles não guardarem, eu os punirei como eu puni os seus pais. Por isso que o nome Deuteronômio é repetição, não é uma segunda lei. É Deus mandando Moisés, uma segunda vez, repetir todas as leis que foram dadas a essa nova geração, como Deus deu aos seus pais durante 40 anos. Todos morreram, só ficaram os de 20 anos abaixo. Então, amados, em último lugar, a incredulidade contagia o povo a querer prosperar sem Deus. Amados irmãos, isto é o que mais acontece nos nossos dias. As pessoas, tem muitas pessoas na igreja querendo prosperar espiritualmente sem Deus. E em toda a sua vida. Veja o que é que diz aí, ó. O versículo 41 ao 45. Nós estamos concluindo. Eu vou ler do 39 até o 45. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Ora, os 10 espias morreram. Os de 20 anos acima iam morrer.
Aí o povo ficou contristado. Levantaram-se pela manhã de madrugada, ou seja, o povo, e subiram ao cimo monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, olha o que o povo fez: temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio de Israel, ou seja, ficaram. Então desceram os amalequitas e os cananeus que ali habitavam na montanha e os feriram, derrotando até Omã. O povo queria: não, nós pecamos contra Deus, ó, desculpa, agora nós vamos subir, vamos embora. Aí Moisés disse: olha, vocês não vão, vocês estão transgredindo ainda contra o Senhor. Nós temos que esperar o Senhor, a nuvem, se mover para a gente poder caminhar. Nós não podemos. Vamos assim mesmo. Mas a arca do Senhor continuou no meio do arraial, que é a presença de Deus. Aí eles foram, os amalequitas tragaram. O que é isso? Querer prosperar sem Deus. A incredulidade contagia a muitos a querer prosperar sem Deus. E como é isso, pastor, na prática? Tem tantas pessoas na igreja, amados, estão insistindo numa coisa que Deus já falou com ela, que não fizesse ou não fosse para algum lugar, pois não era a vontade de Deus, e estão querendo ir e fazer, desobedecendo a Deus e dizendo que vão prosperar sem a presença do Senhor. É o maior erro para um cristão, querer prosperar sem a presença de Deus. Eles queriam conquistar a terra sem a ajuda de Deus. E hoje é diferente, amados irmãos. No meio do povo de Deus, tantas pessoas estão conseguindo aí coisas sem a ajuda de Deus, fazendo de todo jeito, de toda forma, cheios de enrolado. Crentes compram e não pagam, crentes mentirosos. Eu vou usar aqui um termo forte: crentes que não têm vergonha na cara, são sem vergonha. Você fala com eles e com a cara mais deslavada: eu sei que eu estou errado, eu vou fazer o quê? E se a pessoa não ter vergonha e não zelar pelo nome de Deus? Porque você dizendo isso, você está dando um mau testemunho, dizendo que o nosso Deus, Ele é um sem vergonha também. Por isso, amados, que evangelizar não é para todo mundo, não. Levar a palavra de Deus, você tem que ter vida. Tem muitas pessoas evangelizando aí, mas não tem vida alguma. Uma vida de mentira, uma vida de sem vergonhice, crentes que não têm vergonha. Que autoridade tem para pregar para os ímpios, amados? Se pratica a mesma coisa que os ímpios praticam. Isso é incredulidade. Se você não tem vida, amados, para pregar o evangelho, fique caladinho, vá orar a Deus, vá consertar a sua vida.
Quando Deus diz, ó, sereis minha testemunha, a começar em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, quando Deus diz, ó, sejam testemunha mesmo, viu? Sejam diferentes. É tanto que depois surge a perseguição da igreja. E por que perseguiram? Disse, esses homens estão transtornando o mundo. E foram chamados os cristãos, primeira vez, os crentes, primeira vez, de cristãos. E a palavra ali no original é de pequenos cristos. Na vida dos cristãos era visto mesmo mudança na vida deles, que se pareciam com Cristo, que seguravam a verdade, que eram sinceros, era sim, sim e não, não. A verdade é verdade, a mentira é mentira, o errado é errado, o certo é certo. Temos que nos consertar, amados, até para lá levar a palavra de Deus. Nós temos que ter vida. Que testemunho aqui esse povo estava dando, irmãos? Com uma murmuração contra Deus. Por isso que Moisés intercede assim: Senhor, não faça isso não, perdoa. Agora, tu és longânimo, tu és compassivo, mas Moisés diz lá no capítulo 14, mas tu não inocenta o culpado. Então eu concluo dizendo o seguinte, amados, a nossa mensagem termina com a palavra positiva. Que palavra é essa, pastor? Vale a pena ser crente na palavra de Deus. Deus recompensou a Josué e Calebe, os únicos daquela geração que possuíram e desfrutaram da terra prometida. Mais tarde, Moisés morre, Josué foi escolhido para liderar o povo na conquista da terra prometida. Mas, pastor, onde é que o Senhor vai nos mostrar que no Novo Testamento os incrédulos não vão herdar o reino de Deus? Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, olha só, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não queira distorcer, meu irmão, isso aqui, ó. E você? Apocalipse 21. Diz, sabe o quê? Se acrescentar ou diminuir qualquer palavra deste livro, as pragas que estão escritas nele cairá sobre você. Tem muitos que estão manuseando nos nossos dias texto, querendo dar um jeitinho que é normal, mas não é. Tem até muitas pessoas hoje ensinando na internet, e muita gente estão dando crédito a doutrinas de demônios, dizendo que não existe um inferno literal. O inferno vai ser temporário. Vão ser condenados, jogados no inferno por um tempo, serão consumidos e vão ser aniquilados. É os que creem na aniquilação da alma. Mas Jesus não disse isso, não. Jesus disse que vai ser um tormento eterno. Não vai ter fim. E homens estudiosos, viu? Cuidado com as doutrinas de demônios que estão aí, muitos escrevendo
e o povo estão dando crédito a doutrinas de demônios. O inferno existe. O inferno é literal. Jesus foi quem mais falou do inferno. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos e toda nação que se esquecem de Deus. E eu falo concluo, como diz o presbítero Mário: Deus falando, meu irmão, minha irmã, é prego batido e ponta virada. Não tem como tentar voltar atrás. Que assim vai ser e assim acontecerá. Nos livremos, amados, de toda e qualquer incredulidade que possa existir na minha ou na sua vida, que está me ouvindo, para que não traga consequências drásticas para a nossa vida e para o povo de Deus, chamado igreja, pelo qual nós pertencemos. Foi Jesus disse a Tomé: seja crente e não incrédulo. Que Deus nos abençoe, amados, e Deus nos fortaleça em nome de Jesus.